Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Tarefeiros, aqui pelo YouTube. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo, para que possamos juntos, mais uma vez, darmos início ao nosso Evangelho semanal. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e lhe convido para que possamos mais uma vez estarmos juntos nessa conexão com o plano maior que nos assessora e nos dá todo o aprimoramento para o nosso conhecimento. Assim, vamos todos nós juntos mais uma vez nessa luz divina solicitar aos nossos grandes amigos e irmãos espirituais que já possam ir adentrando em nossa casa, nos envolvendo em muita calma, em tranquilidade e serenidade, para que possamos juntos, mais uma vez, nesta manhã, iniciarmos uma semana com bastante brandura em nossos corações, com suavidade, com força, com a sensibilidade de sabermos que temos todos os entendimentos e que estamos vivenciando sempre o nosso melhor. E assim, que eles possam ir adentrando em nossa casa, retirando dos pisos, dos tetos e das paredes, toda e qualquer projeções, formas de entendimento, formas pela qual nos trazem muitas tristezas, desarmonias, a doença e tudo mais que nos envolve para que possamos estar assim cada vez mais tristes. E no lugar de tudo isso, eles coloquem toda a suavidade, a amorosidade, a saúde, a plenitude, a confiança, a tolerância em tudo que nos rege, que nos favorece e nos dá todo o aprimoramento para o melhor. E é assim que vamos também pedindo pelas águas, pois já estamos colocando sobre a nossa mesa um copo com água, para que ela já possa ser fluidificada, abençoada, colocando alimentos e tudo que é necessário para ainda mais a nossa melhora. E com isso, vamos dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Sendo assim, vamos hoje começando pelo entendimento de que, desde sua codificação por Allan Kardec, no século XIX, o Espiritismo vem sendo fonte de pesquisas científicas e histórica no mais diversas áreas em todo o mundo. A cada ciclo acadêmico, mais pesquisadores somam esforços para investigar e compreender questões como mediunidade, relação da ciência com a religião, saúde e espiritualidade, entre outros. Para Allan Kardec, ele definiu como o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é uma ciência de observação e ainda mais uma ciência de raciocínio que vem nos revelar por meio da existência de Deus. E pois sabemos que muitas religiões reconhecem Deus, muitos aqui sem julgamento, como algo sobrenatural. Pois na pergunta 1 do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a primeira pergunta já nos diz assim: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? E a resposta: esta necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo,
cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Portanto, pelo que podemos entender, que o Espiritismo se dirige junto com a ciência aos que não creem ou que duvidam, e não os que têm fé e os que essa fé é o suficiente. Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. Com isso, o Espiritismo caminha de acordo com a ciência na terra da matéria. Temos plena consciência que a ciência, com seus diversos campos acadêmicos, como a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia, como sendo as 5 ciências fundamentais, terão muito que nos revelar, pois nosso adiantamento moral, a nossa inteligência, ainda está limitada, pois tudo vem e nos esclarece. Pois o erro de muitos é crerem que a fonte da nossa doutrina se baseia na opinião de um só homem, pois a espiritualidade ela está em todos os lugares, como em todos os lugarejos, países, e assim vai. Assim como na pergunta 2 do mesmo livro, O Consolador, nos esclarece que, se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? E a resposta: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e suas propriedades, constitui a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra, porém, nas suas expressões mais legítimas, envolverá para Deus com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Se formos analisar, sabemos que na época de Kardec, a ciência ainda não produzia seus grandes avanços tecnológicos. Por isso, o estudo verdadeiro, raciocinado, com toda a natureza da ciência, nos dará o entendimento do que somos, para onde iremos, do que somos realmente feitos, e o universo, a alma, o espírito. A fé, a confiança da inteligência suprema que é Deus. Não nos cabe especulações, definições imaginosas. Não se pode confundir o método doutrinário com o método de investigação científica dos fenômenos espíritas. No trato mediúnico, a existência do espírito e da comunicação já está afirmado, sendo que na pesquisa científica tudo ainda será provado e descoberto. No Livro dos Espíritos, na introdução sobre a nossa obra, bem no partículo 7, a doutrina espírita e a ciência nos diz que, para muitas pessoas, a oposição de cientistas
se não é uma prova e pelo menos uma forte opinião contrária. Não somos dos que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que nós os insultamos. Não os temos, ao contrário, uma grande estima e ficaríamos muito honrados de estar entre eles. Porém, suas opiniões não podem ser em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Para as coisas de conhecimento de todos, a opinião dos sábios deve ser respeitada e com razão, porque sabem mais e melhor do que a grande maioria das pessoas comuns. Mas na questão dos novos princípios, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver é sempre e apenas uma suposição, porque não estão, mais do que quaisquer outros, de preconceitos. As ciências gerais se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser manipulada e experimentada à vontade. Os fenômenos espíritas se fundamentam na ação das inteligências que têm vontade própria e nos provam a cada instante que não estão à disposição dos nossos caprichos. Quando a crença espírita estiver bastante difundida, quando for aceita pelas massas e a se julgar pela rapidez com que se propaga, este tempo não está longe. Acontecerá com o Espiritismo o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios irão se render às evidências, chegarão a ela por si sós e pelas forças das coisas. Até lá, é inoportuno desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocupar de uma coisa estranha ao seu mundo, que não está nem nas suas atribuições, nem nos seus programas. Mesmo que muitas vezes as ideias espíritas pareçam incoerentes com a ciência, o tempo sempre demonstra que a mudança de visão ou a interpretação dos fatos traz novamente a harmonia entre as duas fontes. Como já nos diz o livro da Gênese no capítulo 1, que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam o apoio e a comprovação. E esta comprovação está em nós em todos os dias da nossa existência, pois crescemos, vivemos, respiramos, estamos vivenciando tempos oportunos para o nosso aprendizado e para a nossa conscientização. Certa feita, Dr. Antônio nos disse que há épocas que temos que vivenciar um pouquinho daquilo que acreditamos não estar certo, justamente para que possamos ter a ciência e tudo mais atributos para que possamos entender melhor na matéria o que se passa. Por isso mesmo, é necessário que possamos juntar forças para que possamos prosseguir adiante com bastante certeza de que tudo está certo, no seu tempo certo, e tudo será a contento conforme a nossa providência divina. Por isso mesmo, meu irmão e minha irmã, eu convido a vocês, a partir de hoje, a estudarem a nossa doutrina, pois temos muito, mas muito que entender, muito que absorver da nossa existência, de tantos os porquês. Viver, trabalhar, criar, procriar, é tudo tão natural.
mas o entendimento correto daquilo que Deus quer realmente de nós nos faz entender que temos que aperfeiçoar ainda mais o nosso entendimento, a nossa conscientização e o nosso aprimoramento de entendermos melhor do que fomos feitos e para que somos feitos. Por isso mesmo, nesta semana, que possamos pedir aos nossos irmãos e amigos espirituais que nos ajudem, que nos favoreçam e nos dão a oportunidade de termos assim um tempinho parado e entender todos os dias o que nos passou pelo dia, o que aprendemos, reviver aqueles momentos que a qual a gente passou e não nem apercebemos qual foi a fala, qual foi o gesto, qual foi o pensamento. E por que tentamos ter comportamentos que pela qual às vezes até mesmo nos assustamos? O que será que Deus tem a ver e quer de nós com tudo isso? Então vamos assim nessa semana pedindo toda a proteção divina para o nosso entendimento. Que esses espíritos, os nossos mentores e amigos espirituais nos ajudem. Que todas as fraternidades do amor e do bem estejam entre nós, abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Abençoe, Senhor, a todos que nos cercam, aos nossos vizinhos, amigos. Abençoe, Senhor, a todo e qualquer leito de um hospital, algum irmão que esteja com suas dores, seja ela física, espiritual ou moral. Abençoe, Senhor, a esse nosso grande planeta, ao nosso povo brasileiro, a todos nós, Senhor. Que o Senhor possa ter em nós, seus filhos amados e aperfeiçoando cada vez mais. E assim, este era o meu recadinho que eu tinha para dar para vocês no dia de hoje. Que todos vocês fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Que o nosso Deus nos envolva em muita sabedoria e que Mãe Maria nos cubra com o seu manto de luz. Que assim seja, graças a Deus.